Assassin's Creed. Assassin's Creed brinca com o fato, o primeiro episódio de Assassin's Creed, o primeiro joguinho, é precisamente sobre as cruzadas, certo? E aí eles criam uma noção de que por trás das cruzadas tem uma disputa universal entre libertários, chamado assassinos, libertários, que tem origem num fato histórico, que são os assassinos lá que existiam mesmo no Oriente Médio, um clube de assassinos que existia mesmo no Oriente Médio, e os cruzados, que são pessoas que, no jogo, né, são pessoas que são muito vocacionadas à ordem, né? À ordem. E, portanto, o clash da história humana dali para frente é o clash entre a galera da ordem e a galera da rebeldia, certo? Tem dois arquétipos que nascem dentro de instituições e elas estão brigando pelo mundo. O desenho, o jogo, a historinha é interessante porque, apesar deles fazerem esses dois arquétipos nessas instituições, a verdade é que dentro das instituições tem pessoas complexas, quem poderia imaginar, né? Então você está no grupo dos ordeiros e de vez em quando tem um ordeiro, num dos ordeiros é rebelde, e aí no grupo dos rebeldes tem um rebelde que quer ordem, e aí tem todas as confusões e tal. O que eu quero dizer sobre essa historinha é o seguinte: é divertido, é baseado literalmente em fatos históricos, é literalmente baseado em fatos históricos, tá? De personagens históricos, pessoas históricas, cidades históricas, construções históricas, quadros históricos, é tudo baseado em historicidade, mas é desenho, certo? Você não pode assistir aquela merda e não saber que é baseado em fatos históricos, mas dali ele tira a merda que ele quiser, tá? Então, porra, ok? Tá certo? Entenderam? Entendem isso? Entendem isso? É baseado, tem referência na história, não é? Ninguém vai fazer escândalo, é capaz de eu falar isso e você me tirar, inclusive, pro otário. Ninguém vai fazer escândalo quando eu falo isso de Assassin's Creed, não é? Aí a quantidade de pessoas começa a diminuir que entendem isso que eu estou falando quando a gente fala de Illuminatis da Baviera. Illuminati da Baviera, os Illuminati da Baviera, eles existiram de verdade. Era um grupo de pessoas com tendências iluministas que, de fato, queria revolucionar a sua pequenininha Baviera. Foram derrotados, mortos e dispersos. E acabou. Mas por que essa porra desse negócio faz tanto sucesso na consciência pública de débil mental? Porque eles foram mortos e dispersos, eles desapareceram, ninguém encontrou o corpo, matou, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, certo? E eles estão no espírito de um tempo muito específico, que é o século XVIII, em que as pessoas têm que se reunir reservadamente, porque depois da Guerra dos 30 Anos, né, que mostrou, certo? Guerra dos 30 Anos, no século XVII, mostrou que você não está livre para acreditar no que você quiser. A depender, para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem, a segunda parte da Revolução Inglesa, que é a Revolução Gloriosa, ela aconteceu basicamente porque catolicismo, tá? Então, era muito inoportuno, no século XVII até o século XVIII, você explicar para as pessoas qual era a tua religião, a depender de onde você estivesse. Então, as pessoas começavam a se reunir de maneira discreta. De maneira discreta. Na França, você tem a aparição da maçonaria. A aparição da maçonaria. Era um local para você se reunir discretamente, para você discutir política. Porque você não podia se reunir em qualquer lugar e falar qualquer coisa. Tá? Era assim com a maçonaria, era assim com os Rosa Cruz, que tem tudo aqui em Brasília, tudo tem prédio, tudo existe, tudo tem continuidade histórica até hoje. Tá? Tudo isso é real. Tudo isso é real. Reuniões discretas, porque se eu for falar o que eu estou fazendo, se eu fizer manifestação pública, eu não quero fazer manifestação pública, eu quero fazer manifestação com algum. Se eu fizer essa manifestação pública do que eu estou querendo fazer, eu vou me fuder, certo? Então, ficou muito comum organizações desse tipo. Na Itália, por exemplo, você tinha os Abertos, Jovem Itália, no século
XIX para a unificação da Itália, mas vocês tinham os discretos carbonários. Os discretos carbonários. Que eles queriam mesmo que era colocar a cabeça do Papa no estaca, foda-se. Certo? Eles queriam colocar a cabeça do Papa no estaca. Eles vão falar isso em público? Não vão. Eles queriam colocar a cabeça do Papa no estaca. Os carbonários eram discretos. Certo? Porque eles queriam colocar a cabeça do Papa no estaca, por isso. Essas organizações, às vezes, elas podem se relacionar e, às vezes, elas podem ter projetos de união, de unificação, separação. A maçonaria tem 500 maçonarias, porque ela, igual o catolicismo, já rachou também, certo? Então tem 500 maçonarias e tal. Pois bem, esse tipo de coisa existe. Esse tipo de coisa existe desde a Antiguidade Clássica. Desde a Antiguidade Clássica. Coisas desse tipo, não a mesma organização, mas coisas desse tipo. Tucídides narra pra gente uma coisa que se chama etairas, que são irmandades. Etairas é irmandade. Que ele diz que a porra da Atenas começou a se fuder porque um clube de pessoas, filha da puta, começou a se organizar para decidir as coisas antes, para chegar na hora dos debates políticos, dentro da eclésia, já chegar meio que com as coisas resolvidas, né? A eclésia acontecia, mas tinha tinha os clubes das galerinhas que se organizava para decidir certas paradas antes. Como, por exemplo, o que matou Atenas, né? Que era ir para a porra da Sicília, né? Isso, portanto, sempre existiu, tá? Isso sempre existiu. O que essas porra fazem? Tipo, Assassin's Creed, essa teoria aí que os Illuminati, na verdade, são, né, os americanos, né? Que tudo é a mesma coisa e tal. Como sempre existiu clubes desse de interferência política, e sempre existe, sempre houve essa porra. Vários clubes diferentes, em lugares diferentes, com nomes diferentes, com organizações diferentes, e normalmente são as coisas que são iniciadas assim, entre 30 caras que depois vai influenciar na política e consegue fazer alguma coisa. Consegue colocar um prefeito na cidade, etc e tal. Porque como que começa a política, querido? É porque a gente está acostumado com a internet, né? Na internet começa a política com a gente colocando a cara, falando sozinho para 1 milhão de habitantes. Mas política não começa assim. Política começa com você se reunindo com 4 pessoas. Olha, estamos uma ideia, vamos fazer uma parada. Aí dessas 4 vira 10, dessas 10. Por exemplo, Giuseppe Garibaldi, quando ele tomou o sul da Itália, ele começou com 1.000 homens. Com 1.000 homens. No final tinha 50 mil, mas quando ele começou, ele tinha 1.000 homens. Quando Fidel Castro invade a Bahiazinha lá de Cuba, ele tinha 3.000 caras, porra. Certo? Começa assim, começa pequeno, entende? Aí depois vira uma estrutura que toma o Estado, depois vira, mas começa pequeno, começa de algum lugar, né? É na internet que são 10 caras falando no YouTube, né? Na internet são 10 caras falando no YouTube. Né? Exato, quando você pega, a galera fica achando, quando você pega a formação do Partido Social Democrata Russo, são 20, 30 caras, tem foto disso, tá ligado? Tem foto disso. São 20, 30 nerd fudido, certo? Começa assim, começa assim. Então esses clubes, né? Os dezembristas que tentaram dar o golpe na Rússia, que Lenin admirava os dezembristas pra caralho, inclusive. Tinha até a estátua dos dezembristas na Rússia, na época de Lenin. Na época de Lenin, não, mas como fruto dessa admiração que ele tinha. Né? Começa assim, começa 10, 20, cara. 20 vira 30, 30 vira 100, 100 vira 250, 250 vira 1080, 1080 vira 7.500. Vai, começa assim, começa assim. Não, tipo assim, pior que do PCCH também é assim? Não, não é pior que do PCCH assim. Em qualquer caso da história é assim. Como isso acontece sempre, toda organização política começa assim, toda, da terra inteira, certo? Da terra inteira, certo? Os vikings tomaram a Inglaterra, quase tomam, entram na família real francesa e quase tomam o sul da Itália inteiro. Começa como? Começa com um cara que diz assim, ó, vamos fazer mais do que apenas pirataria em praia, vamos chegar lá e vamos ficar, pronto, é o primeiro caso. É o primeiro caso. Aí depois cresce, né?
Então, é assim porque é assim que é a dinâmica política. Qualquer força que aparece. O cristianismo. O cristianismo chegou no. Aí a galera começa a inventar umas coisas loucas, né? Não, o cristianismo foi inventado pelos imperadores, né? Não, não é assim, não, porra. Não é assim, não. Não é assim, não. Começa um negócio pequeno, aí vai crescendo, vai crescendo, vai engolindo, vai engolindo. Aí depois aparece o imperador e fala: caralho, é uma boa ideia, né? Adotar esse negócio. Mas começa assim, pequeno. Sempre é assim. Sempre é assim. Beleza. Pois bem. Então, veja, quando eu falo isso dos Assassin's Creed, né, que tem pequenas reuniões de pessoas, sempre existiu na história, o que, que o Assassin's Creed cria? Ele cria uma narrativa de que não, é o mesmo clube de pessoas. Aí eles falam assim, como eles começaram nas cruzadas, você pensava que a história ia ser assim, né? Começou aqui nas cruzadas. Não. Como assim os cruzados começaram nas cruzadas? Se você olhar para trás, tinha o embrião disso lá na Grécia Antiga. Aí eles primeiro foram pro Egito, né? Eles foram primeiro pro Egito do tempo de Júlio César. Ali já tinha. Então tá, mas cadê a origem? A origem tá lá na Grécia Antiga. Eles fazem essa associação mesmo que eu tô dizendo para vocês. É como se as etarias da época da Grécia, fossem digamos, o início da formação já desse futura guerra entre dois grupos que se extinguem, certo? É patético, né? É óbvio que é patético, é óbvio que isso não é real, mas seria legal, né? Se a gente dissesse que a história humana toda está ligada por uma disputa entre arquétipos que se concretiza em organizações reais, é bonitinho, né? É bonitinho, né? É como se você se perpetuasse na história através. E aí todos os personagens famosos da história, eles de alguma maneira entraram em contato com essa linha. É legal, né? Legal, é bonitinho, só é loucura, né? Quando a gente fala isso de um jogo, todo mundo entende, porque ninguém diz que aquilo é verdade, ninguém. Agora, quando a gente fala isso dos Illuminati da Baviera, por que metade da população acha que é razoável? Os Illuminati da Baviera, eles tinham princípios iluministas, tinham, sim, claro que tinham. Eles tinham pretensão de dar golpe de Estado, tinham. Era no mesmo espírito do pensamento que gerou o golpe de Estado nos Estados Unidos, certo? Tem. É o mesmo movimento intelectual, né? O mesmo espírito do tempo que está na maçonaria brasileira, que vai influenciar em Pedro II, e etc e tal. É. Mas cada órgão desse é diferente. Cada posição, cada órgão, inclusive, tem independência. A galera fala como se fosse uma coisa colada, todo mundo fosse a mesma coisa e recebesse mensagens de um deus e tal. Isso é completamente maluco. Isso é completamente maluco. Completamente maluco. Mas a galera compra. A galera compra. A galera compra essas coisas. É a mesma coisa que o Chuetin faz. Tá? É a mesma coisa que o Chuetin faz. Ele fala de maneira muito clara, muito óbvia e muito evidente de que há uma espécie de problema nos Estados Unidos, que os Estados Unidos são coordenados pela maçonaria judaica, tá? Na medida em que essas organizações do século XVIII serviram para derrubar reis, serviram para mudar regimes, serviram para e tal, a galera construiu essa discussão de que tem uma ameaça à sociedade europeia. A ameaça à sociedade europeia são esse grupo secreto satânico que toda vez que você vê um grupinho se reunindo para derrubar o Estado, para mudar governo, todos esses grupos são o mesmo grupo. Mas não são, né? Os dezembristas são um grupo, os carbonários são outro grupo, eles influenciam na política, são organizações discretas, tem mais ou menos o mesmo modo operandi? Tem, porque qualquer organização discreta que tenta dar plot em política vai fazer esse tipo de coisa. Mas eles às vezes exageram o poder que essas comunidades têm, por exemplo, que os carbonários têm. Quem ganhou na prática foi a Jovem Itália e o surgimento.
O Insurgimento é um movimento conservador. Quem ganhou foi quem unificou a Itália. Não foi o Garibaldi que unificou a Itália e virou o deus do mundo. Ele se submeteu para aquele projeto que ele queria, a partir ele era da Jovem Itália, né? Ele se submeteu ao projeto, ele era republicano, ele viu que o projeto dele não ia dar certo sozinho, ele se aliou a quem tinha poder para fazer isso. Quem tinha poder para fazer isso? Piemonte Sardenha, o Conde de Cavour. Então ele foi com a monarquia constitucional, o projeto dele era a república. E aí? Ele desistiu do projeto da república. Ele desistiu de colocar a cabeça do Papa numa estaca. Ele queria colocar a cabeça do Papa na estaca, não conseguiu. Ele desistiu. Porque ele percebeu que entre o meu plano e essa outra força muito poderosa aqui do Cavour. Fazer o quê? Vitor Emanuel II. Fazer o quê? Vitor Emanuel. Vou fazer o quê? Não tenho força. Vou me aliar com quem tem. E essa dinâmica é a dinâmica do mundo, né? A gente tem projetos, a gente tenta fazer os projetos, não consegue, se junta com a outra força, vamos ver se agora vai, às vezes não, né? Ou não é isso que está acontecendo na política nossa, ou a porra do idiota do Moro, ele não veio como um cara sozinho, aí depois ele queria ser presidente da República, aí ele voltou para trás, aí ele queria ser ministro do não sei o quê, aí ele abriu aquele rabo fedorento dele pro Bolsonaro, aí ele brigou com o Bolsonaro e disse que o Bolsonaro é um bandido, agora o Bolsonaro já é legal de novo, porque agora o Lula nem ganhou a eleição de verdade. Não é assim. É assim na história toda, em tudo quanto é grupo. É assim ou não é assim na história toda, em tudo quanto é grupo? São vários grupos. Isso é a dinâmica de poder. As pessoas se aliam, elas conversam debaixo do pano, elas desligam o celular, elas falam, semana que vem, olha, a gente vai fazer isso. É assim. O MBL foi assim, o idiota do Ciro Gomes tentou fazer isso por debaixo dos panos lá no Ceará. Tomou um revés da mulher do Bolsonaro, Ciro Gomes mostrando que é mais burro, mais estúpido do que a mulher do Bolsonaro, né? Que ele tentou fazer articulação, ela se aproveitou da informação que ela tinha para queimar o cara, aí quebrou a articulação. É assim. Isso é política. Sempre foi assim, política. Sempre foi assim. A política de pequeno poderosinho, tá? A política de pequeno poderosinho, que se alia com outro pequeno poderosinho, tudo nas costas da população, isso é a história da política, porra. Isso é a história da política. Isso é a história da política. Agora, se você vai dizer que os Estados Unidos é o problema que é, porque tem uma organização maçônica judaica, eu não sei porque o Chuetin sugere isso. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Eu acho, eu vou dar minha opinião agora, eu acho que esse merda faz isso porque ele realmente quer ver o circo pegar fogo. Tipo assim, eu acho que ele pensa o seguinte: eu quero que esses Estados Unidos se foda. Eu quero que esta merda entre em combustão espontânea. Vai aparecer fascismo aqui, vai aparecer nazismo explícito, antijudaísmo contra a burguesia e tal. Vai aparecer? Foda-se. Certo? Às vezes é, às vezes é. Eu tô dando a minha opinião. Daqui para trás, eu tava explicando para vocês o problema dessa merda, né? Quer dizer, você acreditar nessa merda de verdade, se acreditar nisso, eu tava tentando explicar até agora porque você não pode acreditar nessa merda. Porque, tipo assim, é você pegar dinâmicas que existem no mundo e elevar isso ao centro da narrativa do universo, num clash da história dos arquétipos, da estrutura da consciência, porque Jung já dizia, né? Você é retardado, se você acredita nisso. Agora, ele pode ser retardado? Pode ser. Mas eu acho que alguns desses caras, eu acho que é o caso do Suetin, ele realmente funciona. Pode ser psyop chinês, não sei, não sei. Mas é uma coisa, tá? É uma coisa que eu acho, eu acho, posso estar errado, mas eu acho que a ideia é meio que jogar merda no ventilador, no sentido de, veja bem, gente, é um sentido que eu acho que é expresso esse sentido. Vou dizer o que eu acho, tá? Vou dizer exatamente o que eu acho.
Eu acho que esse filho da puta sabe que ele é um mentiroso. Ele não tá falando que ele é doido, ele sabe que ele é um mentiroso. Mas na medida em que ele sugere que os Estados Unidos são guiados pelo judeu internacional e na prática da geopolítica atual, os Estados Unidos não têm como se desvincular, seja pela política interna, seja pela política geopolítica mesmo, do Estado de Israel. Se tem gente dentro dos Estados Unidos que acha que tem o judeu internacional, eu vou boicotar a política. A política, a relação entre Estados Unidos e Israel, eu vou boicotar esse meio de campo, entendeu? Eu acho que ele faz exatamente isso. Eu acho que o objetivo é esse. Na medida em que... Mas eles vão começar a dizer que... Foda-se, isso aí é um problema que eles vão ter que resolver. Certo? Eu sei que às vezes o doido é só doido. Mas eu tenho certeza que a Rússia faz isso de propósito. A Rússia faz isso de propósito. A Rússia insufla fascismo na Alemanha porque foda-se. A ideia de insuflar o fascismo na Alemanha por parte do Putin, e ele faz isso de propósito, é o seguinte: vai ter fascismo na Alemanha? Vai? Pois não é na minha casa, né? O problema é de vocês. O que o Putin quer? O Putin quer um grupo qualquer que defenda que tem que acabar com a União Europeia, que tem que acabar com a OTAN, que tem que acabar com a porra que seja, e que a Europa acostume-se a estar aliada com a Rússia. Se isso vem de um partido fascista, se isso vem de um partido comunista, se isso vem do Partido Social Democrata, se isso vem do Partido Liberal, foda-se. Não é a AfD que está falando isso? Não é a AfD que está defendendo dentro da Alemanha o fim da União Europeia? Foda-se. Pro Putin é assim. Pro Putin é tão simples quanto isso. A Rússia ajudou a vitória de Trump, aí a galera ficava me questionando, mas veja bem, Pedro, veja bem, mas isso aí não vai contra, eu tô falando. Putin fez isso porque ele sabe que a porra do Trump vai desestabilizar os Estados Unidos. Ele controla, não. Às vezes o tiro vai vir, pode voltar e voltar na culatra. Mas o que a gente estava ouvindo de notícia recentemente? Que quem mais está ganhando com a guerra no Irã é a economia russa. Eu estou dizendo que o Putin previu essa? Não estou dizendo que ele previu essa, que ele é o gênio, jogador de xadrez 900D. O que ele fez foi, eu vou colocar este filho da puta lá, vai causar um racha transcendental na política americana, e o que vier disso é lucro. Ele vai tentar... O Trump tá doido para tentar meter um Kissinger investido na Rússia, puxar a Rússia para esse projeto de grande ocidente. O Trump tá querendo fazer isso. A Rússia mete essa merda no meio do caminho, ela mete essa merda no meio do caminho e foda-se, vamos ver o que dá. O que eu tô tentando dizer é que não, a live não está eclética. Todos esses papos que eu tô dizendo são o mesmo. Geopolítica é importante e não tem uma narrativa de governo universal. Não tem uma estrutura de governo universal. Quem está metendo essa, como é o caso do Chuetin, eu já vi vários vídeos dele fazendo isso, ou é um enganador, ou é retardado. Eu acho que o Chuetin não é retardado. Eu acho que ele é enganador. O tema é esse. Certo? Tu mete Assassin's Creed e curte o negócio, legal. Tu acredita nisso? Tu é retardado. Tu mete a historinha do Illuminati para criar um filme, para criar um negócio, legal. Tu acredita nisso? Tu é retardado. Eu não acho que esse cara seja retardado. Eu acho que ele é um manipulador. Por que ele manipula? Eu não sei. Eu não sei por que ele manipula. Eu sei que na medida em que os Estados Unidos, o Partido Democrata, tem que apoiar, quer dizer, todo governo que entrar nos Estados Unidos, eles têm em Israel um apoio geopolítico. A geopolítica dos Estados Unidos se mudou. Veja, e teve uma época, tá? Teve uma época que havia uma disputa entre a União Soviética, havia uma época entre
a União Soviética e os Estados Unidos, que eles disputavam para ver quem dominava aquela região. Começou a haver uma transição e a União Soviética desistir do Estado de Israel na medida que começou a pipocar o nacionalismo árabe. Aí a União Soviética se voltou para o nacionalismo árabe como um modo de alcançar a geopolítica na tentativa de afastar a Europa, e aí nisso começou a transição em que a União Soviética começou a ser arabifílica, né? E os Estados Unidos foi especificamente em alguns para tentar derrubar a influência da União Soviética na região. Derrubou o Irã, inclusive. Essa história é super curiosa. O Irã só é essa merda que é, e essa merda, sim, é uma merda o Irã. Só é essa merda porque antes, para prevenir a influência soviética na região, os Estados Unidos derrubou, com a ajuda da Inglaterra, derrubaram o governo de lá e colocaram o governo dos Shahs. Aí veio o governo dos Shahs, aí o governo do Shah era muito extremamente ocidentofílico, isso gerou um movimento interno que criou esse lixo atômico que é essa porra do governo do Irã. A mesma coisa em relação à Arábia Saudita. A Arábia Saudita descobriu o óleo, Estados Unidos, oi, democracia, chegou lá, cercou a Arábia Saudita e falou, vamos fazer um mercado aqui, você e eu, começou a ter influência na região, a Arábia Saudita foi ficando rica, um dos filhos lá de monarca filho da puta que tinha lá, que era a porra do Osama Bin Laden, ele vai, veja bem, eu quero criar uma facção, eu quero ser o príncipe, etc e tal, aí foi com essa coisa de afastar a influência externa, né? A influência externa. Depois, inclusive, ainda sendo auxiliado para lutar no Afeganistão contra a União Soviética, né? Então, todo esse processo tem a ver com uma pequena família, um pequeno cara, não sei o quê, que quer influenciar um pequeno órgão do Irã, esse regime merda que tem lá, ele vem de um grupinho pequeno de ayatollah que visitou a França e etc. Aí ganha apoio, aí o idiota do Foucault apoia, aquele imbecil do caralho. Então, assim, é isso mesmo, são essas pequenas dinâmicas de um cara que conversa com outro cara, que briga com outro, que não sei o quê, que quer montar, que quer derrubar o rei, porque ele essa é a dinâmica da política, sempre foi assim. Agora, você dizer que todas essas dinâmicas, elas circundam, né, que aí o pequeno clube de Harvard é a mesma coisa que a maçonaria, que é a mesma coisa que... Não, você é retardado, que é a mesma coisa das pessoas que influenciaram no controle do óleo da Arábia Saudita, que é a mesma pessoa que o Saddam Hussein, que já tinha sentado na sala. Você é retardado, você é completamente maluco. E esse só pode ser o discurso do fascismo. Veja, quando você critica o sistema capitalista, você critica que é tanta desgovernança, é tanta maluquice, que você vai ver um idiota como o Moro saindo de apoiar para desapoiar, servindo hora a um projeto, servindo hora a outro projeto, que é todo mundo competindo nessa merda para chegar num local de poder, nessa estrutura toda vez uma briga, toda vez um negócio, porque o sistema político se deslocou do sistema civil. Sistema civil é uma coisa, sistema político é outra coisa. Aí você fica brigando por posto aqui do sistema político e etc e tal. O projeto de Marx, quando ele fala isso, por exemplo, no 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, é exatamente, olha, essa porra desse descolamento do Estado cria a concentração de força que vai acabar num imbecil medíocre, catastrófico, como Luiz Bonaparte, como governante, que representa o povo, porque não tem organização social. Se a gente organizar socialmente as coisas, a gente chega no poder, esse é o projeto, né, de Marx. A gente coloca a classe no poder e ela mesma se administra, não tem esse deslocamento entre governantes e governados. Primeiro tem que tomar os meios de produção para fazer essa organização. Mas no capitalismo é assim, não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que, inclusive, o trabalho do Gustavo Machado,
ele tem a ver com essa coisa, que a metafísica só é possível na formação específica de um governo específico separado. O trabalho dele, de doutorado, tem a ver com isso. Dessa estrutura do deslocamento, do nascimento de uma coisa separada da sociedade civil, que cria as noções metafísicas, ele vai mais ou menos por aí. Mas, assim, pensadores marxistas, eles não enxergam o governo como uma grande articulação dos capitalistas por trás. Isso, o trabalho do Gustavo Machado vai por aí. A metafísica é possível na medida do surgimento das polis, que a polis cria essa estrutura fantasmagórica sobre a sociedade civil. Vai por ali. Mas por quê? Eu não sei se a leitura dele é boa ou não, porque eu não li o livro dele ainda. Só quero dizer assim, para um marxista tem que ser por aí. Para o marxista, quando você está falando de problema do capitalismo, não é porque tem 4 caras atrás das cortinas controlando. Isso é o judeu internacional. Isso é o judeu internacional. Agora, é desesperadora a quantidade de gente que se diz marxista. As pessoas se dizem marxistas e acreditam nessa estrutura mesmo do judeu internacional governando o capitalismo. Puta merda, é assustadora a quantidade de pessoa que eu sou comunista e acredita mesmo no judeu internacional. Acredita mesmo, de coração. Tem uma cúpula atrás da cúpula e atrás da cúpula. Por que cai no judaísmo essa merda? Porque quando começa a nascer o capitalismo, ele nasce nessas cidades italianas, e dentro dessas cidades italianas, os judeus não foram expulsos, né? Eles migraram para guetos. Em Portugal, eles foram expulsos. Em Espanha, eles foram expulsos. Na Inglaterra, eles foram expulsos. Na França, eles foram expulsos. Os 4 primeiros estados modernos, todos expulsaram todos os judeus. Todos. Ou você se convertia, ou você era expulso. Aí, porque eles eram permitidos na Itália, porque eles eram permitidos na Holanda. Aí, essas cidades eram comerciais, e aí tinha um judeu ou outro que era comerciante, que era banqueiro. Tinha. A cidade era comercial, porra. A cidade comercial tinha um judeu que eventualmente era banqueiro. Foi. E aí depois, quando o Oliver Cromwell toma o poder lá, ele permite também os judeus voltarem para a Inglaterra e tal. Dentro dessas cidades, permite pessoas judaicas. Aí de vez em quando tem um comerciante, um banqueiro, que é judeu. Aí agora, o clube do mundo, o mal do mundo, está sendo organizado por um clube de capitalistas secreto guiado por judeus. Porra, dentro do comunismo, é desesperador, tá? Para mim isso é desesperador, tá? Para mim isso é absolutamente desesperador. É a criação da unidade nacional cristo-comunista que vai perseguir os grandes banqueiros judaicos, né? Puta merda, isso é assustador. Isso é assustador. Isso é assustador. Assustador. Exatamente, o vídeo do Gustavo Machado sobre a BlackRock é vídeo de marxista, né? Que explica que a galera fica delirando porque não sabe como funciona, né? Aí a galera cria, não, a BlackRock é uma organização só, aí o George Soros, aí pô, tu pegou um judeu rico, aí a organização do mundo é um judeu rico. Porra, cara, é nazismo mesmo que tá se espalhando na sociedade. E a galera acha que tá tudo bem, né? Que a culpa é do PT, né? Vá pro caralho, velho. Vá pro caralho. Vá pro caralho. Dentro do comunismo não, porra. Lenin tem audiolivro, Lenin tem texto gravado, tinha rádio na época de Lenin, tem fala de Lenin. Lenin fala assim, veja bem, gente, o problema é o sistema capitalista. Que tenha um judeu rico aí na tua região, você não persiga o judeu rico, seu maluco do caralho. Tem gente, de vez em quando, tem um judeu que é rico, você vai matar a pessoa, não é isso, não. Não é isso que Marx dizia. Tem voz do Lenin tentando desarticular a tensão do fascismo que já estava acontecendo na época de Lenin, ele vivo. Porra!